Índice Bovespa rompe a marca histórica de 150 mil pontos. Será que o cenário está tão otimista assim? Meu nome é Marcos Praça, analista da Zero Market Brasil, e se você é novo aqui no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos para vocês e é muito importante que você já deixe um like a partir de agora. Bora pro vídeo. Índice Bovespa nos 150 mil pontos. Atingimos a marca histórica dos 150 mil pontos no principal índice brasileiro. E ao que tudo indica, ainda teremos um bom rally de fim de ano. Mas antes de comemorar, vamos dar uma olhada na semana passada. A semana passada terminou daquele jeito que o mercado adora, com o índice Bovespa batendo recorde atrás de recorde e flertando com a marca histórica dos 150 mil pontos, que foi atingida nesta segunda-feira. A bolsa já acumula cerca de 27% de valorização no ano, o que mostra o quanto o investidor está mais confiante, embalado por uma sequência de notícias boas e um clima de otimismo. Ainda que com aquele pezinho atrás por causa das incertezas fiscais. Bom, o foco agora se volta para quarta-feira, quando o Copom se reúne para decidir sobre a taxa Selic, que deve continuar nos 15% ao ano. E mesmo com o mercado cheio de apostas sobre quando vai começar o corte de juros, os dados positivos de emprego esfriaram a empolgação de quem esperava ver uma queda já em janeiro. A sensação é de que o Banco Central vai preferir esperar mais um pouco, garantindo que a inflação siga sob controle antes de qualquer movimento mais ousado. No lado político e fiscal, o assunto quente é o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que está na mão do senador Renan Calheiros. Ele deve apresentar o texto na terça-feira e o mercado fica de olho, porque a medida tem forte impacto nas contas públicas e pode mexer com o humor dos investidores, especialmente no momento em que o governo tenta equilibrar o caixa sem perder apoio popular. Lá fora, o clima também é de expectativa. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai começar a julgar na quarta-feira a legalidade das tarifas criadas por Trump, um tema que pode mexer bastante com o comércio internacional e com o humor dos mercados globais. Além disso, o governo brasileiro está de olho em uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas comerciais, que, segundo o Valor Econômico, pode rolar em até 2 semanas. Esse tipo de conversa é sempre acompanhado de perto por quem opera câmbio e exportação, porque qualquer mudança pode impactar diretamente os preços e o fluxo do comércio. Bom, em resumo, a semana fechou com o mercado em clima de euforia, mas com um olhar atento nos próximos capítulos: Copom, Renan e Trump. 3 nomes diferentes, mas que podem definir o tom do mercado nas próximas semanas. E para esta semana, a semana começa agitada e com o noticiário internacional puxando boa parte da atenção. Para começar, a OPEP+ decidiu aumentar novamente a produção de petróleo numa reunião neste domingo, mas já deixou claro que vai congelar a oferta no primeiro trimestre de 2026. Ou seja, o grupo quer aliviar um pouco o preço agora, mas sem perder o controle de mercado lá na frente. Essa decisão costuma mexer com tudo, de câmbio à inflação, já que o petróleo ainda é o grande termômetro da economia global. Enquanto isso, na China, o cenário vem com um sinal misto. A indústria perdeu o fogo em outubro, mas segue em expansão, o que é um bom sinal dentro do possível. Pequim tenta equilibrar o jogo entre estímulos econômicos e o controle da dívida, e o ritmo da atividade do país acaba sendo um reflexo disso. Essa desaceleração moderada ainda preocupa o mercado, mas o fato de o PMI continuar acima de 50, que indica expansão, dá um certo alívio. E falando em PMIs, essa semana vai ser cheia deles. Vários países divulgam seus índices de atividade industrial e de serviços, incluindo os Estados Unidos, que soltaram dado hoje. Só que por lá, o shutdown do governo segue travando algumas estatísticas importantes. E um dos principais, o payroll, relatório de emprego, foi suspenso. Ou seja, o mercado vai ter que se virar com menos informação para tentar entender o ritmo da economia americana, e isso tende a aumentar a volatilidade dos ativos. No Brasil, o fim do horário de verão do hemisfério norte muda a dinâmica do mercado. O pregão da B3 agora vai até 5h55 da tarde, o que dá uma pequena ajustada no fuso e nas operações com Nova York. Mas o destaque da semana fica mesmo por conta do Copom, que se reúne na quarta-feira. A expectativa é de que o Banco Central mantenha a Selic, já que a inflação segue controlada, mas o cenário fiscal e o câmbio ainda geram cautela. Além disso, seguem a todo vapor os balanços do terceiro trimestre, com o Itaú e Petrobras como os principais nomes da agenda essa semana. O mercado vai olhar de perto os números dos dois. O Itaú para medir a força do setor financeiro e a Petrobras para ver como os preços internacionais e as decisões do governo estão afetando os resultados. Já no lado político e comercial, o governo brasileiro tenta retomar as negociações sobre o tarifaço. Sendo assim, o tema das tarifas com os Estados Unidos volta ao radar e pode render novidades nas próximas 2 semanas. E para complementar, o Brasil também ganha os holofotes internacionais com a COP30, que está movimentando
movimentando Belém do Pará e trazendo uma enxurrada de discussões sobre o clima, energia e sustentabilidade. Resumindo tudo isso, uma semana com petróleo em foco, China em compasso de cautela, Estados Unidos com dados limitados e o Brasil no centro de decisões importantes, do Copom à COP30. Tudo ao mesmo tempo para ninguém dizer que o mercado anda parado. Bom, pessoal, partindo aqui para nossas análises, e o que nós temos aqui, S&P 500 atingiu o nosso alvo de semana passada, né? Vamos lembrar que a gente tinha desenhado aqui os 6.900 bola, tá? Então aqui a gente tinha bem definidinho o nosso alvo aqui, 6.900, e depois disso teve uma leve correção, né? Uma realização de lucros, vamos lá, né? Bateu no bola, já falei com vocês, tende a ter uma correção aqui de lucros. O que acontece é o seguinte, pessoal, essa semana a gente tem algumas informações, algumas coisas importantes, principalmente não estão falando muito disso, mas veja bem, esse julgamento do Supremo em relação às tarifas é muito impactante. O que acontece é o seguinte, vamos ver a historinha do que aconteceu. Uma corte americana bateu o martelo, falou as tarifas, maioria dessas tarifas são ilegais e valem até 14 de outubro. A partir de 14 de outubro não vale mais nada. Então já deveria ter, nem está valendo. O que acontece? O Donald Trump falou que se invalidar mesmo as tarifas, seria um impacto absurdamente negativo para os Estados Unidos. Vamos lembrar que praticamente toda a estratégia do governo dele, desse governo, está baseado nessas tarifas, tanto em questão de gastos, né? Aumentou ali alguns gastos, já contando com a arrecadação dessas tarifas, que está bem alta, quanto a pressionar a um poder de barganha com outros países, com ameaças de tarifas, quanto ao fato de que ele quer usar essas tarifas como forma de trazer a produção para os Estados Unidos, né? As pessoas, essas grandes indústrias começarem a gerar emprego, produzirem esses bens nos Estados Unidos, evitando a tarifa. Né? E ele apelou para o Supremo. Então ele apelou para o Supremo para já bater o martelo final. O Supremo não tinha data perto, a data mais próxima era agora. Então começa essa semana, talvez demore, talvez não. Acredito eu que não vai demorar muito não. Talvez não temos a resolução essa semana ainda. Mas isso é muito sério. Então, se invalidar realmente, uma corte já invalidou, né? Se o Supremo falar são ilegais, além do Donald Trump não valer a boa parte das tarifas mais, ainda teria que devolver 50% que arrecadou a maioria dessas tarifas. Então, assim, é um cenário, muda uma inversão de cenário. Então, com isso, o que eu imagino? Isso aqui tende a lateralizar. Eu aposto aqui numa lateralização por conta desse cenário que está um pouco incerto. Também queremos ver o acordo da China. Cadê o acordo da China? Né? O Donald Trump falou que é muito bom, né, e duradouro. Queremos ver o acordo, queremos ver o que vai ter nesse acordo aí. Então o mercado está em clima de ficar em cima do muro aí, esperando. Acredito eu que a gente pode ter essa lateralização nesse momento. Pode ter, inclusive, até uma correçãozinha, quem sabe. Temos aqui uma média móvel de 21 períodos, temos uma linha de tendência de alta de longo prazo bem definida, que vai cair junto, né, se aproximando mais, com a média móvel de 50 períodos, fazendo contexto. Então, temos um cenário bom para um pullback, né? Um pullback para novamente buscar novos patamares. A menos que o Supremo aí dos Estados Unidos bata negativamente com essas tarifas. Aí o cenário pode mudar completamente, aí tem que reprecificar todos os ativos. Vai babar a estratégia toda do governo americano, né? Então vamos lá. S&P 500, uma lateralização. Espere, quer buscar alguma operação de compra, né? Espere que os melhores pontos de compra justamente aqui na linha de tendência de alta ou na confirmação do rompimento. Não recomendo fazer nada agora, tá? Não recomendo fazer nada agora. Espera sair alguns dados. A gente nem vai ter o payroll essa semana. Então espera um pouquinho aí, espera a resolução desses, que são coisas bem grandes para acontecer aí nos Estados Unidos. Índice Bovespa, pessoal, rompemos os 150 mil pontos. Chegamos aí a 150, 749 mil pontos. A gente sabe que quando pega um bola, né, assim, tende a bater e dar uma corrigida de curto prazo, né? Mas o cenário ele é muito positivo. É muito positivo. Imagina se vier aí nessa semana, na próxima, aí a notícia de que, né, teve um acordo com os Estados Unidos e o tarifaço vai ser completamente obliterado, né? Olha que legal. Vai ficar só 10%, que era o combinado de antes. Então, já
já abre mais espaço para o cenário aí. Mas, né, como eu falei com vocês, o 150 é um número que tende a dar uma corrigidinha. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Compras somente após a confirmação do rompimento dessa máxima de hoje. Hoje foi quando a gente atingiu aí, rompeu os 150. Então, após o confirmamento ou esperando um pullback, tá? Ou, né, espera um pullback, talvez não busque aqui os 147.500, não, talvez não busque. Mas um pullbackzinho, mesmo que curto, seria saudável aqui para a gente conseguir uma posição um pouco melhor. Então, não recomendo compra agora. No rompimento, confirmando esse rompimento aqui, sim, confirma um cenário de alta bem forte, a gente pode comprar na confirmação do rompimento, ou espera corrigir um pouquinho, né? Acredito que vai ter alguma correçãozinha, né? Quem sabe amanhã começa aí, e aí a gente consegue se posicionar melhor. Mas, sim, a tendência de alta, o cenário é muito otimista aí para a Bolsa Brasileira. Ainda tem esses balanços aí, principalmente de Petrobras. Vamos ficar de olho no balanço da Petrobras, que pode também puxar para cima. Deixa eu dar uma olhada como é que está a Petrobras. Petrobras está ali praticamente sambando aqui num suporte, né? Um suporte. Então, quem sabe aí, Petrobras com balanço, apresentando um balanço interessante, quem sabe, não faça o efeito de puxar. Tem espaço, né? Está trabalhando no fundo, está trabalhando aqui num fundinho. Então, tem espaço para puxar aqui, quem sabe. Vamos lembrar que está trabalhando abaixo, está operando aqui abaixo das 3 médias móveis de 20, 21, 50 e 200 períodos, né? Sinalizando bem claro uma tendência de baixa. Quem sabe a gente não rompe aqui com o resultado. Então, é outro fator importante para ficar de olho aí essa semana. Pessoal, ouro, XAUSD. Depois da correção, depois botou no bolso, né? O investidor botou no bolso e eu acredito numa lateralização agora. Eu vejo uma lateralização. A gente está abaixo da média móvel de 21 períodos, mas acima da de 50. Ou seja, está sambando entre as médias móveis, né? Estão ficando flat, mostra aí uma consolidação no curto prazo. Já desenhei esse quadrante, né? Que mostra aqui que caiu, corrigiu e agora o investidor está em cima do muro. Alguns, o cenário geopolítico deu uma aliviada, né? Conflitos, né? Tá um pouquinho mais morno. O acordo, aí o possível acordo, né? Já declarado aí, mas não assinado ainda, não sabemos as cláusulas, dos Estados Unidos com a China. Isso é muito positivo, tá? Muito positivo para esse cenário. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte: consolidou, mesma coisa, está em cima do muro. O que eu vou recomendar? Compras, rompeu esse quadrante para cima, o retângulo, o caixote para cima, é compra, rompeu para baixo, é venda, tá? O cenário aqui não está definido, pode ir para os dois lados, vai depender da resolução aí dos próximos cenários, do cenário geopolítico aí. A gente toda hora tem uma coisa nova, é um momento que está muito em alta, então tem que ficar de olho aí e acompanhar. Rompeu, a gente vai para o lado que for. Pode ir para os dois lados aqui, para ambos os lados. Ainda não é a confirmação de uma tendência de baixa, está acima da média móvel de 50 e de 200, está abaixo apenas da de 21. Então, é uma tendência de curto prazo de baixa, mas a média e de longo prazo, ela é de alta bem forte. Euro-dólar, pessoal. Euro-dólar deu entrada, disparou o gatilho. Há muito tempo eu venho recomendando nada aqui com euro-dólar, só recomendei essa aqui quando estava no fundo do caixote. E como eu falei com vocês, vamos dar uma olhada no fundo do caixote. É o que a gente está esperando ali no ouro, está acontecendo aqui agora, né? Então, rompeu, né? A gente tem esse candle aqui. Esse aqui rompeu, o outro aqui não confirmou, tá? Por quê? Ele começou acima aqui da zona. Na verdade, aqui, né, até estopou, né? Até estopou, porque daria, por exemplo, uma operaçãozinha aqui de compra até, né? Acreditando nesse suporte. Mas caiu legal aqui. Esse aqui é o de confirmação, né? Vamos desenhar ele aqui. Esse aqui, pessoal, é o candle que confirmou. Então, temos um rompimento e o candle seguinte confirmando o rompimento. Ótimo. É venda. É venda, pessoal. É venda. A gente pode botar, inclusive, tentar buscar um alvo um pouco maior aqui. Tentar buscar até, quem sabe, aqui nos 1,14 dólares, né? Que está dando contexto com a média móvel de 200 períodos. É claro que conforme vai aproximando daqui, essa média móvel ela tende a subir um pouquinho. Então, daria para sair mais ou menos um pouquinho mais acima. Agora, pessoal, o stop é na máquina. O stop, ele fica um pouco antes do fundo do caixote. Eu recomendaria acima da abertura desse candle, tá? Exatamente nesse ponto aqui, que seria aqui os 1,15675. Tá aí um stop bom para essa operação.
1.15675. Pronto, uma operação de venda com stop bem definidinho aqui e um alvo. Aí a gente pode ir trabalhando, tá longe, tá? Esse alvo ele tá longe, então uma operação que dá para carregar. Realizem uma parcial. Marcar onde a gente realiza uma parcial. Vamos ver um ponto aqui legal para a gente realizar uma parcial? Olha esse pontinho aqui, ó. Olha esse pontinho aqui que legal. Já tá mais acima, ó. Aqui, ó. Na verdade, esse aqui, ó, já dá para realizar uma parcial, né? Aqui já não está mais tão longe, tão distante, já consegue uma parcial mais saudável, né? Que foi esse pico aqui, depois ele corrigiu, rompeu novamente e veio um ponto mais ou menos aqui nessa zona aqui que também foi uma resistência anterior, né? Conseguem ver? Né? Então, que também serviu de suporte aqui, né, nessa parte. Então, é uma zona interessante, é um ponto bom. Aqui 1.1472 é um ponto bom para realizar uma parcial nessa operação. E depois, stop no preço de entrada, não tem mais risco na operação. Bom, pessoal, esse foi o Panorama da Semana. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!